A Tite, estamos pensando, a identidade que queremos para o Flamengo é outra. E agora o Tite virou solução. Salvador. O Tite vai se meter nessa altura da carreira. E aí eu falo, pô, o Flamengo sempre vai ser um clube muito atrativo, pelo tamanho, poderio financeiro. Mas hoje, para o Tite, o Flamengo, pensando na carreira do Tite, eu creio que não é o melhor passo para o Tite. Ah, não. O cara tá desmerecendo o clube de regatas do Flamengo. Cara, o Flamengo é gigante. Tem que separar as coisas, cara. A diretoria do Flamengo é amadora. Só fez cagada. Agora, querer desmerecer o tamanho do Tite e o tamanho do Flamengo, isso eu já não aceito. Esse cara tá falando besteira, o Breiler. Para o Tite, para o Flamengo, receber um técnico com esse peso, ótimo, mas... Não, e aí... O último que falou isso se deu mal, hein? Ô, Breiler, ir pro Flamengo hoje é regredir? Então, não que absurdo. Você acha? Agora é só fala, Mari. Você acha? Você acha? Não serei tão ousado como nosso amigo Pai Vicário de dizer que o Flamengo é um passo atrás na carreira. Jamais será para qualquer treinador. Você tá falando mas isso? O Tite hoje merece coisa melhor. E não é coisa melhor por Tá se contradizendo, cara. Você tá falando sim. causa do clube, do Flamengo. Sim. É por causa da diretoria. Salve, nação! Saudações rubro-negras. Tite vem aí. Tite ganha força no Flamengo. Esperaram o Flamengo perder tudo para demitir o Sampaoli. Cara, eles estão fazendo isso, sabe por quê? Para tirar o deles da reta. A diretoria do Flamengo fez isso estrategicamente. Vamos esperar o Sampaoli perder mais um título, a Copa do Brasil, daí nós demitimos ele e tiramos o corpo da reta. Tiramos o nosso da reta, né, cara? Vamos pôr a culpa no técnico, que não soube gerir o elenco. Mas a culpa, é lógico, é da diretoria, tá todo mundo vendo as lambanças que eles fizeram desde o começo do ano até aqui, né? Vou trazer aqui este corte do programa Sport Center com as últimas notícias do Flamengo. O Gabigol falou, o Everton Ribeiro falou. Só, cara, depois de uma derrota falar não adianta, né? Tem que agir em campo e isso o Flamengo não fez nessa temporada. Até aqui, só derrotas, eliminações e vexames. Ontem até que fez um jogo bom, não foi vexame, mas foi mais uma eliminação, né? Vamos ver aqui então este corte da ESPN. Link na descrição como créditos, ESPN Brasil, canal aqui do YouTube. Agora no Brasileiro, tentar o título e também para Libertadores. Olha aí, Tristeza música muito grande. A gente não teve essas oportunidades para... A princípio não pensávamos, né? Em nenhum momento a gente sempre com o pensamento positivo de poder lutar até o final pela vitória. E esse ano tem sido muito difícil, né? Não temos conseguido nossos objetivos. Objetivo zero, né? Esa evaluación tiene que ser presidente o club. Yo sé que llegué a un time, a un club en crisis de haber perdido 4 finales, complicado en la Copa do Brasil porque había perdido en Maringá y también con Aucas en Copa Libertadores. Intentamos los 5 meses de lutar para trocar esa realidad. Olha aí o São Paulo tirando o dele da reta. Você tem culpa, São Paulo. Sobre o lado rubro-negro da história também, que sai derrotado da Copa do Brasil. Qual será o futuro do Flamengo? Com ou sem Sampaoli? Já de imediato ou não? Sem Sampaoli. Rafael Marques conta pra gente, tá de volta no Sport Center e traz bastidores. Rafa. Bora, São Paulo. É isso, Bruno, Mari, Marra, Breiler e fãs de esporte de volta aqui do Ninho do Urubu. E essa perspectiva de futuro é o grande questionamento que o torcedor do Flamengo se faz nesse momento. Para poder informar ao torcedor, a gente precisa antes fazer um rescaldo do modus operandi da atual diretoria composta pelo Rodolfo Landim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel em casos recentes de trocas no comando técnico do Flamengo. Primeiro, em relação ao Paulo Souza, não custa lembrar que quando ele foi demitido no meio do ano passado, ele chegou a dar um
treino pela manhã em Atibaia, já demitido. A diretoria tinha decidido pela sua saída, mas não tinha comunicado ao técnico português. Então, essas coisas não têm uma lógica relacionada à programação de treinos em si. Significa dizer, em outras palavras, que não é o fato do time estar de folga ou treinando que vai estabelecer o momento em que o Sampaoli pode ser comunicado da sua iminente saída. Chega o Dorival Júnior e quando ele sai, o Flamengo não renova o contrato e passa semanas negociando com o treinador a sua não permanência, sendo que já havia internamente uma decisão de que ele não ficaria. Veio o Vitor Pereira, o Flamengo perde o Fla-Flu do dia 9 de abril, um domingo, 4-1, final do Carioca, e o Vitor Pereira só é comunicado da sua demissão na terça-feira, dia 11, às 10h15 da manhã. Então, pode ser que nessa segunda-feira nada aconteça, como também pode ser que, especificamente em relação ao Sampaoli, resolvam antecipar um cenário que, habitualmente, a diretoria demora mais dias para resolver. E se algo acontecer, não será nem aqui no Ninho do Urubu, o CT do clube, e tampouco na sede administrativa na Gávea. Provavelmente, essas conversas acontecem na casa de algum dos dirigentes ou em algum restaurante, algum lugar mais privativo, em que eles possam conversar sem a possibilidade de alguém observar o papo entre eles. Por hora, a programação é a representação do elenco nesta terça, às 4 da tarde, aqui no Ninho. O nome mais forte é o do Tite, não aconteceu nenhum contato oficial do Flamengo com o treinador e tampouco com o staff dele, mas é um nome que agrada a muita gente dentro do Flamengo. Embora não agrade ao presidente Rodolfo Landim, que não custa lembrar, é quem vem bancando o Sampaoli há muito tempo. Desde aquele episódio envolvendo o ex-preparador físico Pablo com o atacante Pedro, o Landim vem sendo a única voz de manutenção do Sampaoli no comando técnico do Flamengo. A multa rescisória de um contrato que vai até dezembro do ano que vem é de 2,5 milhões de euros. Significa dizer que se o Flamengo quiser demitir o Sampaoli agora, vai ter que gastar algo aí superior a 11, 12 milhões de reais, dependendo da cotação. Enfim, os próximos passos serão exatamente o planejamento para o ano que vem, que também passa, incluindo a renovação dos contratos de alguns jogadores cujos compromissos terminam em dezembro. Casos do Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Enfim, hoje um dia de compasso de espera, pelo menos até agora, aqui no Flamengo, meus amigos. Tem que renovar só com o Bruno Henrique. Obrigada, viu, pela atualização e pelas informações do lado do Flamengo, pra gente, enfim, debater nenhum título em 2023. Os campeonatos já encerrados, então, a Supercopa, o Mundial, a Recopa, o Carioca, a Libertadores e a Copa do Brasil, porque, obviamente, o Flamengo Olha que agora vergonha, cara. não Perdemos tem chance. tudo. Resta o Campeonato Brasileiro, que teria que correr atrás nesse processo. Tá bastante difícil. Também, né? E até como a gente falou no caso ali, né, da bola entrar ou não, do Nestor, como a bola do Pulgar poderia ter entrado ali no final do jogo, ou a que o Arrascaeta puxa e quase entra, né? O Flamengo poderia ter vencido o título da Copa do Brasil ontem. Mas ficaria, assim, uma sensação, né? Uma sensação, principalmente para o São Paulino, claro, mas uma sensação geral de, poxa, foi injusto, né? Por tanta lambança que o clube fez administrativamente e esportivamente, né? Como foi tudo tratado nesse ano, especialmente nesses últimos 2 meses. Nessa última semana. Nessa última semana, exato. Parece, assim, que não seria justo, né? E, assim, de fato, o Flamengo agora termina o ano sem título, Mauro. É porque o olhar agora é olhar para ontem com a perda do título da Copa do Brasil. Mas o de ontem, vou ser muito sincero, é o que me incomoda menos. Não, de toda aquela lista, acho que a final de ontem foi onde o Flamengo mais jogou. Sim, o Flamengo fez um bom jogo ontem. Aqui do outro lado também tinha um time que estava fazendo um bom jogo. Se tivesse jogado assim contra o Olímpia, cara, o Flamengo tava na Libertadores, cara. E que conseguiu o gol logo depois de ter sofrido o gol. O que incomoda muito o desempenho de janeiro a setembro. Isso não é para ser assim. Dessa maneira, precisar buscar com lupa, numa temporada, os jogos em que a equipe atuou bem. Então, os jogadores, olha a queda de desempenho da maioria. O Ayrton Lucas começou voando. Ô, Breilha, desculpa, o Gabigol foi reserva de uma final. Quer dizer que algo tá errado no Flamengo. Não que o Gabigol deveria ser o titular ou não, mas a partir do momento que o Gabigol não é um... Se fala assim, Gabigol vai estar na lista e os outros 10. Que ele não entra, quer dizer que assim, caramba, a fase não é boa mesmo não. E nem desperta uma grande comoção. O Gabigol no banco, numa final, em outros tempos, seria um escândalo. Não. Nesse caso, o torcedor já estava... O torcedor já estava resignado. O torcedor já estava ali, tá bom, também não está fazendo por merecer. Então, pelo conjunto da obra, é uma temporada para se esquecer, mas que dificilmente será esquecida, porque
o que a diretoria do Flamengo plantou, o Gabigol falou, né? A gente não plantou nada, não colhemos nada. Mas a diretoria do Flamengo plantou sim, plantou tudo de ruim que está colhendo, porque as escolhas que fez foram direcionadas nesse aspecto. Foram resultadistas, foram populistas, simplesmente pensando mais no aspecto político do que necessariamente técnico. A diretoria do Flamengo, nesse momento, está mais preocupada com o extracampo, está mais preocupada com a sobrevida do presidente Landim do que com os resultados do clube. Porque o trabalho foi ruim, né, do Sampaoli. No Atlético ele não ganhou título, não ganhou o Mineiro. E no Santos ele não ganhou título, mas os trabalhos foram bons, não foram, Marra? E deixaram caminhos, né? Deixaram bons caminhos. Enganou todo mundo. Times bem organizados, talvez ali alguns problemas de relacionamento com algumas pessoas. Até contratação de jogadores, assim, que indicados assim, por ele, né? O Sampaoli é uma pessoa difícil, acho que eu estaria sendo até educada. O Sampaoli tem muitas questões de convivência. O Sampaoli, ele precisa aprender a conviver, ele precisa respeitar as pessoas que estão no clube, a torcida, o país que ele está. A essa altura da vida, acho até difícil de acontecer. Tudo bem, mas paralelamente ele entregava um trabalho, né, Marra? Do tipo, esse cara é chato, esse cara é sem noção, esse cara... Mas ele é bom demais. Os caras estão jogando. Como que eu falo isso pra torcida que eu vou tirar? Agora, chegou nesse ponto que nem isso a gente via, né, Marra? Sim, sim. Me dá uma sensação de que, assim, que sempre que ele precisou surpreender, ele surpreendeu. Sempre que ele precisou confirmar, ele não confirmou. Na seleção da Argentina, no Flamengo, ele não conseguiu confirmar. Na Europa mesmo, né? Não, aqui quando recebeu o melhor elenco no Brasil, ele fez o pior trabalho. O Flamengo é disparado o pior trabalho do Sampaoli no Brasil. Então, mas isso não tem a ver só com o técnico. Ele decepcionou. Isso daí é um fato, ele poderia ter feito mais. Mas olha o que já era a temporada do Flamengo antes do Sampaoli. Com o Vitor Pereira foi um desastre. O Vitor Pereira chegou com cartaz, aquela final que fez com o Corinthians. O Flamengo não rendeu nada com ele. Então, esse problema vai além do técnico, vai muito além, é mais profundo e, por isso, a grande responsabilidade do Sampaoli, mesmo saindo, não é do técnico, é de uma diretoria que não ofereceu os ambientes ideais para todos os treinadores. Nem o Dorival encontrou, nem o Dorival. Mas aí eu acho que vale também o reconhecimento do que o Everton Ribeiro falou na entrevista ontem na Zona Mista depois do jogo. Porque ele foi questionado, assim, né, levantaram a bola para ele falar mal da comissão técnica e do técnico. E ele falou assim, os jogadores, eles também têm responsabilidade. A gente está junto na vitória ou na derrota e ele também reconheceu que os jogadores ficaram devendo. Agora tem essa questão do Tite também, né, Mari? Só um detalhe, só para falar de jogador, me chamou a atenção o Bruno Henrique, como ele cai no choro ontem. Existem especulações de que ele possa sair, independentemente para quem seja, mas até a questão de chegar num acordo ou não de contrato de renovação. Me chamou a atenção, não é uma informação, mas assim, me chamou a atenção a forma como ele reage. Ele cai no choro, os companheiros chegam para acalmá-lo, então uma sensação talvez de uma despedida frustrante. Veremos nos próximos capítulos. Tem um contexto para ele também, por causa da lesão, voltou esse ano, claro, pode ser ali ele queria isso que eu falo, muito. foi uma interpretação minha do momento. Sentido. Mas aí, beleza. Climão, deprê, tristeza, bagunça, não sei o quê. O nome do Tite surge. Não, e o nome do Tite... Acho que é diferente, bem diferente, né? Surge, não é a primeira vez no Flamengo. O nome do Tite já foi falado e antes, diferentemente de agora, Tite, estamos pensando, a identidade que queremos para o Flamengo é outra. E agora o Tite virou solução. Salvador, E assim, vamos combinar. Olha o que o Flamengo fez com os últimos técnicos que passaram por lá. Paulo Souza, Vitor Pereira, Renato Gaúcho, Dorival... Todos bons técnicos. Chegaram com currículo, com peso e saíram de lá como se não fossem nada. Como se fossem técnicos medíocres. E não são. Mas o Flamengo proporcionou isso por causa dessa estrutura, da diretoria que rifa e não banca trabalhos. O Tite vai se meter nessa? Ué, peraí. Ó, quando o Flamengo vai atrás de técnico que tá empregado, os caras detonam o Flamengo. Quando o Flamengo vai atrás de um técnico que está desempregado, agora vão detonar também? Não, peraí, vamos ver. Essa altura da carreira, e aí eu falo, o Flamengo sempre vai ser um clube muito atrativo, pelo tamanho, poderio financeiro,
Mas hoje, para o Tite, o Flamengo, pensando na carreira do Tite, eu creio que não é o melhor passo para o Tite. Ah, não. O cara tá desmerecendo o clube de regatas do Flamengo. Cara, o Flamengo é gigante. O que essa diretoria amadora tá fazendo, tem que separar as coisas, cara. A diretoria do Flamengo é amadora. Só fez cagada. Agora, querer desmerecer o tamanho do Tite e o tamanho do Flamengo, isso eu já não aceito. Esse cara tá falando besteira, o Breiler. Para o Tite, para o Flamengo, receber um técnico com esse peso, ótimo, mas... Não, e aí... O último que falou isso se deu mal, hein? Ô, Breiler, ir pro Flamengo hoje é regredir na carreira. Não serei tão Você acha? Agora é só fala, Mari. Você acha? Não serei tão ousado como nosso amigo Pai Vicário de dizer que o Flamengo é um passo atrás na carreira. Jamais será para qualquer treinador. Você tá falando mas isso? O Tite hoje merece coisa melhor. E não é coisa melhor por causa... Tá se contradizendo, cara. Você tá falando sim. Você tá falando que é uma regressão na carreira do Tite. O Tite foi bom no Corinthians, foi. Só que na seleção brasileira não ganhou nada, cara. Por causa do clube, do Flamengo. Sim. É por causa da diretoria, desse ambiente. E tem um ingrediente a mais. O Flamengo tem eleição no ano que vem. Essa diretoria com eleição vai conseguir bancar? A gente já viu esse filme, Esse é antes, hein? Eu só tô repetindo aqui, hein, Mário Marra? Você mais uma vez... Não fui eu, hein? Não fui eu dessa vez, hein? Não me filma, não. Foi o Breiler. Sou solidário. Você, Mário Marra, sua opinião agora. Eu acho que... Eu não sou advogado de defesa do Tite, de jeito nenhum, mas pelo que eu vi também em algumas manifestações... mas o Tite isso, o Tite aquilo. O Tite montou uma seleção para jogar uma Copa do Mundo com o Paquetá de volante, gente. Esse papo de que ele é defensivo, de que ele é... Não. A seleção brasileira, em algum momento, ficou até desprotegida no meio campo. Porque era uma seleção que pensava muito em atacar, em ocupar o campo de ataque, em envolver o adversário. Eu acho o Tite um dos melhores técnicos do futebol brasileiro, de muito tempo. Um cara à frente do tempo e um cara que organiza, ajuda. Faz falta o Tite no meio do futebol, né? É muita. Eu acho também. Bom, vamos seguir nosso Meu Sport Deus, Center. velho. Poxa vida, cara, quanta besteira esse Breiler falou. Querer diminuir o Flamengo, a marca Flamengo. Cara, o que a diretoria do Flamengo fez esse ano? Cara, a gente tem que saber separar as coisas. O Flamengo é gigante. A instituição Flamengo não é o Landim, não é o Marcos Braz. Esses incompetentes estão lá por pouco tempo. Eles são passageiros. Eles vão sair. O mandato do Landim termina daqui a um ano. Então... o cara querer diminuir o Flamengo perante ao Tite é um desrespeito, sim, com o Flamengo. Eu não aceito, cara. Eu não consigo ouvir um cara falar uma bosta dessa, uma besteira dessa e ficar quieto. Eu tenho que rebater mesmo. Tem que defender aqui o Flamengo, porque o Flamengo é gigante. Esses incompetentes que estão na diretoria não nos representam. Esses caras não são nada perto do Flamengo. O Flamengo é o Flamengo. Esses caras que estão lá são passageiros e tinham que, sei lá, sair do Flamengo logo. Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim, vocês acabaram com nós esse ano. Vocês acabaram com o nome do Flamengo. Colocaram o Flamengo na lama. O nome do Flamengo está na lama por causa de vocês, por causa das decisões de vocês, porque vocês não são profissionais, né? Vocês são amadores. Agora esse cara ridículo vir falar que o Tite vai regredir na carreira se vier para o Flamengo. Vai a PQP, cara. Você... Nossa, eu tô... Nossa! Tô furioso. Inferno.